Um bilionário deu 60 segundos para uma faxineira resolver o código que seus melhores especialistas não conseguiram decifrar. Ela fez em 10 segundos e apontou o dedo para o traidor que estava na sala. Você consegue imaginar o silêncio mortal que se seguiu? Marcus Hildebrand não era apenas um bilionário. Aos 52 anos, ele comandava um império que abrangia tecnologia, mineração e energia renovável em 17 países. Sua empresa, a Hildebrand Industries, tinha sede em São Paulo, mas sua influência se estendia desde os campos de lítio no Chile até as fazendas solares no Marrocos. Era o tipo de homem que transformava ideias em bilhões e bilhões em mudanças globais. O escritório executivo ocupava todo o 40º andar do edifício espelhado na Faria Lima. Através das janelas panorâmicas, a cidade se estendia como um tabuleiro de xadrez onde ele movia as peças principais. Marcos não chegou onde estava por sorte. Cada decisão era calculada, cada movimento estratégico, cada palavra pesada como ouro. Ele sabia que em um mundo onde informação era poder, quem controlava os segredos controlava o futuro. Naquela manhã de terça-feira, enquanto revisava relatórios trimestrais, Marcos não imaginava que seu império estava sendo minado por dentro. Não sabia que alguém muito próximo estava vendendo seus planos mais confidenciais para concorrentes. E certamente não podia prever que a solução para seu maior pesadelo viria de uma fonte completamente inesperada. Uma fonte que ele via todos os dias, mas nunca realmente notava. Por trás da fachada impecável de sucesso, Marcos carregava cicatrizes invisíveis. Filho de um metalúrgico do ABC paulista, cresceu vendo o pai chegar em casa com as mãos negras de graxa e os sonhos menores que suas ambições. Prometeu a si mesmo que nunca seria invisível como o pai foi para seus chefes. Construiu seu império tijolo por tijolo, negociação por negociação, sempre com a obsessão de nunca mais ser subestimado. Essa necessidade de controle absoluto transformou Marcos em um perfeccionista implacável. Conhecia cada funcionário dos altos escalões pelo nome, sabia seus históricos profissionais de cor, monitorava cada decisão importante. Confiava em poucos e questionava a todos. Era uma estratégia que funcionou perfeitamente por 2 décadas, até que começou a funcionar contra ele. Recentemente, informações estratégicas sobre novos projetos estavam vazando antes mesmo das reuniões oficiais. Concorrentes antecipavam seus lances em licitações governamentais. Parcerias secretas apareciam nas manchetes dos jornais econômicos antes dos contratos serem assinados. Marcos sabia que tinha um traidor em seu círculo íntimo, mas identificá-lo estava se provando mais difícil que fechar qualquer negócio de sua carreira. A paranoia começou a consumir suas noites. Analisava cada conversa, cada olhar, cada pausa nas reuniões. Instalou sistemas de segurança mais sofisticados, contratou especialistas em espionagem corporativa, criou códigos e protocolos cada vez mais complexos. Não sabia que a resposta estava caminhando pelos corredores de seu império há mais de 5 anos, empurrando um carrinho de limpeza e observando tudo com olhos que ninguém pensava que prestavam atenção. Helena Santos chegava ao prédio da Hildebrand Industries às 5:30 da manhã, quando a cidade ainda dormia e os executivos ainda sonhavam com planilhas. Aos 43 anos, trabalhava como faxineira no turno da madrugada há 5 anos e meio. Para a maioria das pessoas no edifício, ela era parte da mobília, invisível. Apenas uma silhueta que passava com produtos de limpeza enquanto eles focavam em coisas mais importantes. Mas Helena via tudo. Durante anos de trabalho silencioso, observou reuniões através de portas entreabertas, ouviu conversas em elevadores vazios, notou documentos esquecidos sobre mesas.
Não por curiosidade maliciosa, mas porque quando você é invisível, as pessoas agem como se você não existisse. Falavam abertamente sobre negócios sigilosos, discutiam estratégias confidenciais, revelavam informações que valeriam milhões no mercado. Helena cresceu na periferia de Cidade Tiradentes, filha de uma costureira e um vigilante noturno. Aprendeu desde cedo que sobrevivência exigia atenção aos detalhes. Notava quando o humor do patrão mudava, quando as contas chegavam com valores diferentes, quando vizinhos sussurravam sobre problemas que preferiam esconder. Essa habilidade de observação, desenvolvida por necessidade, se tornou sua segunda natureza. No ambiente corporativo, essas mesmas habilidades funcionavam como um radar invisível. Helena reconhecia padrões de comportamento, identificava quando alguém estava nervoso ou escondendo algo, percebia mudanças sutis na dinâmica entre colegas de trabalho. Era como ler um livro onde todos os outros viam apenas páginas em branco. E estava prestes a usar essa habilidade de uma forma que mudaria completamente sua vida e a de Marcus Hildebrand. Enquanto Marcus comandava reuniões estratégicas no 40º andar, Helena limpava os vestígios dessas discussões no andar de baixo. Eram dois universos que coexistiam no mesmo espaço físico, mas separados por uma distância social aparentemente intransponível. Um mundo onde decisões de bilhões eram tomadas com naturalidade, outro onde cada real economizado fazia diferença no fim do mês. Helena conhecia os hábitos de todos os executivos principais. Sabia que o diretor financeiro chegava sempre às 7h15, deixava a porta do escritório entreaberta e falava alto demais ao telefone. Que a vice-presidente de operações tinha mania de rabiscar números em guardanapos durante reuniões tensas e depois jogava tudo no lixo. Que o gerente de projetos especiais sempre imprimia 2 cópias de documentos confidenciais e esquecia uma delas na impressora. Marcos nunca reparou que Helena prestava atenção aos detalhes de seu comportamento também. Que ela sabia quando ele estava preocupado, porque tamborilava os dedos na mesa de forma específica. Que reconhecia sua irritação pela forma como ele ajeitava a gravata. E percebia quando algo o incomodava profundamente, porque ele tinha o hábito de ficar parado na janela, observando a cidade por exatos 3 minutos antes de tomar uma decisão importante. Esses mundos paralelos estavam prestes a colidir de forma espetacular. Marcos, com todo o seu poder e recursos ilimitados, estava enfrentando um problema que não conseguia resolver com dinheiro, influência ou tecnologia. Helena, com sua capacidade única de ver o que outros ignoravam, possuía uma peça crucial do quebra-cabeça que ele desesperadamente procurava. Nenhum nem outro imaginava que o destino estava preparando um encontro que revelaria verdades surpreendentes sobre poder, percepção e a sabedoria que nasce da invisibilidade social. Os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram 3 meses antes do confronto final. Marcos notou inconsistências sutis nos relatórios de progresso de projetos. Prazos que mudavam sem explicação oficial, orçamentos que sofriam ajustes misteriosos, reuniões que eram reagendadas na última hora por motivos vagos. Individualmente, eram detalhes insignificantes. Juntos, formavam um padrão preocupante. A situação se agravou quando a Steinberg Corp, principal concorrente da Hildebrand Industries, começou a antecipar movimentos estratégicos com precisão cirúrgica. Lançaram produtos similares aos seus poucos dias antes dos anúncios oficiais. Fizeram ofertas em licitações com valores suspeitos. Pareciam ter acesso a informações que circulavam apenas no alto escalão da empresa de Marcos. Helena presenciou o aumento da tensão nos corredores executivos. As conversas ficaram mais sussurradas, as portas começaram a se fechar com mais frequência, reuniões improvisadas aconteciam em horários estranhos. Ela notou que Marcos instalou novos sistemas de segurança,
Contratou consultores especializados em vazamentos corporativos e implementou protocolos mais rigorosos para acesso a informações confidenciais. Mas o que mais chamou sua atenção foi a mudança no comportamento de algumas pessoas específicas. Um dos diretores começou a fazer ligações em horários incomuns, sempre caminhando até áreas isoladas do prédio. Outro executivo, normalmente descontraído, passou a demonstrar nervosismo excessivo durante reuniões de alta segurança. Uma terceira pessoa desenvolveu o hábito de fotografar documentos com o celular quando achava que ninguém estava vendo. Helena não sabia exatamente o que significavam essas mudanças, mas sua experiência de vida a ensinara que comportamentos anômalos geralmente escondiam segredos importantes. Começou a prestar atenção redobrada, sem imaginar que essa observação meticulosa logo se tornaria a chave para desvendar uma traição que ameaçava destruir o império de Marcus Hildebrand. A manhã de quarta-feira, 22 de março, começou como qualquer outra para Helena. Chegou ao prédio às 5h30, cumprimentou o segurança noturno com seu sorriso discreto de sempre, pegou seus materiais de limpeza e iniciou a rotina pelos andares inferiores. Não sabia que esse seria o dia em que sua invisibilidade se tornaria seu maior trunfo. Marcus chegou ao escritório 2 horas mais cedo que o habitual. Havia recebido uma ligação às 4 da manhã informando que documentos ultra-secretos sobre o Projeto Aurora, sua nova iniciativa de energia limpa avaliada em 2 bilhões de dólares, tinham aparecido nas mesas de executivos da Steinberg Corp antes mesmo da reunião de aprovação final, que aconteceria naquela tarde. O vazamento não era apenas grave, era devastador. O Projeto Aurora representava 5 anos de pesquisa, desenvolvimento e negociações sigilosas com governos de 3 países. Era a aposta de Marcus para posicionar a Hildebrand Industries como líder mundial em tecnologia sustentável. Agora, seus concorrentes tinham acesso total aos planos, estratégias e cronogramas que definiriam o futuro da empresa pelos próximos 10 anos. Marcus convocou uma reunião de emergência com seu círculo mais próximo. 8 pessoas que tinham acesso às informações do Projeto Aurora. 4 diretores, 2 vice-presidentes, um consultor especial e sua assistente pessoal. Todos juraram lealdade absoluta, todos passaram por verificações rigorosas de segurança, todos tinham contratos blindados com cláusulas draconianas sobre confidencialidade. Mas um deles estava mentindo. Um deles estava vendendo os segredos da empresa há meses. E Marcus estava determinado a descobrir quem era, mesmo que para isso precisasse usar métodos que nunca imaginou que seriam necessários. O que ele não sabia era que a resposta estava mais próxima do que imaginava, nas mãos de alguém que ele nem sabia que existia. Helena não procurava escutar conversas alheias. Mas quando você limpa escritórios às 6 da manhã, inevitavelmente presencia momentos que as pessoas acreditam ser privados. Durante 5 anos, acumulou fragmentos de informações que se conectavam como peças de um quebra-cabeça gigantesco. Nomes sussurrados em elevadores vazios, números rabiscados em papéis descartados, tensões não declaradas entre executivos que sorriam uns para os outros durante reuniões oficiais. Ela sabia, por exemplo, que Roberto Marques, diretor de desenvolvimento, recebia ligações estranhas sempre às terças e quintas, por volta das 7h30 da manhã. Falava baixo, em código, mencionando apenas iniciais e datas. Helena percebeu que essas ligações coincidiam com vazamentos posteriores de informações sobre projetos em desenvolvimento. Também notou que Fernanda Luz, vice-presidente de estratégia, tinha desenvolvido o hábito de fotografar documentos confidenciais com o celular pessoal durante reuniões, sempre de forma discreta, aproveitando momentos em que os outros consultavam planilhas ou discutiam detalhes técnicos.
As fotos eram tiradas rapidamente, o celular guardado imediatamente, como se nada tivesse acontecido. O mais suspeito de todos era Diego Fernandes, consultor especial contratado 6 meses antes para assessorar projetos estratégicos. Tinha acesso praticamente irrestrito às informações mais sensíveis da empresa, mas Helena notou que ele permanecia no escritório até muito tarde, sempre sozinho, sempre com desculpas plausíveis sobre trabalhos urgentes. Esses comportamentos anômalos chamaram sua atenção porque contrastavam com a rotina previsível dos outros executivos. Helena aprendera desde criança que mudanças súbitas de padrão geralmente escondiam segredos. No bairro onde cresceu, essa habilidade era questão de sobrevivência. No ambiente corporativo, estava se provando igualmente valiosa. A invisibilidade social de Helena funcionava como uma capa de proteção que lhe permitia observar sem ser notada. Executivos falavam ao telefone sobre negócios confidenciais enquanto ela esvaziava cestas de lixo a poucos metros de distância. Discutiam estratégias sigilosas em corredores onde ela limpava janelas. Revelavam informações que valeriam fortunas no mercado enquanto ela organizava documentos esquecidos sobre mesas de reunião. Helena desenvolveu um sistema mental para organizar essas informações fragmentadas. Associava comportamentos específicos com tipos de segredos, identificava padrões temporais nas conversas importantes, memorizava detalhes que pareciam insignificantes, mas que poderiam se conectar posteriormente. Não era curiosidade mórbida ou ambição de lucrar com informações privilegiadas. Era simplesmente sua natureza observadora funcionando em um ambiente rico em detalhes interessantes. Com o tempo, começou a entender a linguagem não verbal do poder corporativo. Reconhecia quando Marcos estava genuinamente preocupado pela forma como ele ajeitava os documentos sobre a mesa. Identificava tensões não declaradas entre executivos pela maneira como evitavam contato visual durante apresentações. Percebia quando alguém estava mentindo ou escondendo informações pelos microsinais que pessoas poderosas acreditavam controlar perfeitamente. Essa capacidade de leitura humana era um talento natural aprimorado pela necessidade. Crescer em uma família de baixa renda, trabalhar desde adolescente, navegar por ambientes onde uma palavra errada poderia custar o emprego, tudo isso desenvolveu sua habilidade de perceber verdades não ditas e intenções ocultas. Helena não sabia que essa habilidade logo seria testada de forma dramática, colocando-a no centro de uma situação que exigiria toda a sua capacidade de observação e muito mais coragem do que jamais imaginou possuir. O projeto Aurora representava mais que uma oportunidade de negócio para Marcos. Era sua visão de legado, a chance de posicionar a Hildebrand Industries como pioneira global em tecnologia de energia limpa. 5 anos de pesquisa intensiva, parcerias estratégicas com universidades internacionais, negociações sigilosas com 3 governos diferentes, investimentos de desenvolvimento que chegavam próximo dos 800 milhões de dólares. A tecnologia desenvolvida prometia revolucionar a captura e armazenamento de energia solar, aumentando a eficiência em 40% comparada aos melhores sistemas disponíveis no mercado. Mais importante, os custos de produção seriam 50% menores que os concorrentes, garantindo vantagem competitiva por pelo menos uma década. Marcos planejou cada etapa do lançamento com precisão militar. Apresentações para investidores estratégicos estavam agendadas para as próximas semanas. Contratos preliminares com governos do Brasil, Chile e Marrocos aguardavam apenas a aprovação final do Conselho. A imprensa especializada seria brifada sobre a tecnologia revolucionária em um evento exclusivo planejado para o final do mês. Então, os vazamentos começaram.
Primeiro, detalhes técnicos apareceram em relatórios de análise da Steinberg Corp. Depois, especificações completas de equipamentos foram citadas em propostas comerciais de concorrentes. Finalmente, o cronograma exato de lançamento e os valores de investimento apareceram em publicações especializadas antes mesmo das reuniões internas de aprovação. Cada vazamento representava milhões de dólares em vantagem competitiva perdida. Pior que as perdas financeiras era a sensação de traição. Marcos construíra sua empresa baseada em confiança mútua e lealdade absoluta. Descobrir que alguém próximo estava vendendo seus segredos era como descobrir que um filho estava conspiração contra a família. Marcos começou a questionar cada pessoa que tinha acesso às informações do projeto Aurora. Analisou históricos financeiros, investigou conexões pessoais com concorrentes, contratou especialistas em segurança corporativa para monitorar comunicações internas. A paranoia se instalou como um vírus, contaminando relacionamentos que levaram anos para construir. Roberto Marques foi o primeiro suspeito. Suas ligações matinais estranhas coincidiam temporalmente com vários vazamentos importantes. Quando confrontado discretamente, forneceu explicações plausíveis sobre consultoria paralela autorizada pelo Departamento Legal. Mas Marcos notou que ele evitava contato visual direto e demonstrava nervosismo excessivo durante reuniões sobre segurança. Fernanda Luz também entrou na lista de suspeitos quando o sistema de segurança detectou acessos fora do horário comercial aos arquivos mais confidenciais. Ela justificou a atividade como trabalho extra para preparar apresentações estratégicas. Porém, Marcos observou que ela desenvolvera o hábito de guardar o celular rapidamente sempre que ele se aproximava durante reuniões. Diego Fernandes era tecnicamente o suspeito mais óbvio. Consultor externo, contratado recentemente, com acesso amplo a informações sensíveis e sem histórico longo de lealdade à empresa. Suas credenciais eram impecáveis, suas referências profissionais irrepreensíveis, mas algo em seu comportamento incomodava Marcos de forma indefinível. A investigação interna revelou que todos tinham motivos financeiros para trair a empresa. Roberto enfrentava dívidas pessoais significativas. Fernanda estava passando por um divórcio custoso. Diego recebia honorários substanciais, mas não o suficiente para sustentar o padrão de vida que aparentava ter. Marcos se encontrava em uma situação impossível. Precisava confiar em alguém para descobrir quem não merecia confiança. E o tempo estava acabando rapidamente. A Steinberg Corp acelerou o desenvolvimento de produtos similares ao projeto Aurora, claramente usando informações privilegiadas da Hildebrand Industries. Anúncios prematuros sobre parcerias governamentais que Marcos ainda estava negociando apareceram na imprensa financeira. O cronograma cuidadosamente planejado para o lançamento da tecnologia revolucionária estava sendo sabotado dia após dia. Marcos enfrentava uma corrida contra o tempo. Cada dia de atraso na identificação do traidor representava mais segredos vazados, mais vantagens perdidas, mais prejuízos financeiros impossíveis de recuperar. A pressão dos investidores aumentava exponencialmente. Reuniões do Conselho Administrativo se tornaram interrogatórios velados sobre a competência da liderança executiva. Helena observou as mudanças no comportamento de Marcos durante esse período crítico. Ele chegava mais cedo, saía mais tarde, demonstrava irritação com detalhes que normalmente ignoraria. Suas reuniões se tornaram mais tensas, com longos períodos de silêncio constrangedor e perguntas diretas sobre lealdade corporativa que deixavam todos desconfortáveis. A atmosfera no 40º andar ficou sufocante. Executivos evitavam conversas informais,
Documentos eram guardados em cofres após cada reunião. Discussões estratégicas aconteciam apenas em salas especiais com equipamentos anti-espionagem. A confiança mútua que sustentava a cultura corporativa da empresa estava se desintegrando rapidamente. Marcos sabia que precisava de uma solução drástica. Métodos convencionais de investigação não estavam funcionando. O traidor era inteligente demais para deixar evidências óbvias, experiente demais para cometer erros básicos de segurança. Precisava de uma abordagem completamente diferente, algo que pegasse o culpado completamente desprevenido. Foi então que decidiu implementar o teste que mudaria tudo. Um código aparentemente impossível de resolver, uma armadilha psicológica que forçaria o traidor a se revelar. Marcos desenvolveu um plano audacioso para desmascarar o traidor. Criaria um código criptográfico aparentemente impossível de resolver, mas que, na verdade, continha uma pista que apenas o culpado poderia reconhecer. A ideia era simples na teoria, complexa na execução. Incorporar no código informações que só alguém com acesso aos dados vazados conseguiria identificar. Trabalhou durante 3 dias consecutivos com especialistas em criptografia para desenvolver o sistema perfeito. O código combinava matemática avançada, referências históricas obscuras e sequências numéricas que pareciam aleatórias, mas que, na verdade, seguiam uma lógica específica. A chave para decifrá-lo estava escondida em detalhes técnicos do projeto Aurora que tinham sido vazados recentemente. A genialidade do plano estava no elemento psicológico. Marcos apresentaria o código como um teste de competência para todos os executivos com acesso às informações confidenciais. Quem conseguisse resolver demonstraria capacidade analítica excepcional. Quem não conseguisse seria considerado inadequado para lidar com projetos estratégicos. Era uma pressão psicológica calculada para forçar o traidor a usar o conhecimento privilegiado que possuía. O código foi estruturado em 5 níveis de complexidade crescente. Os 3 primeiros níveis eram solucionáveis por qualquer pessoa com conhecimento básico de criptografia e acesso a recursos de pesquisa. O 4º nível exigia conhecimento específico sobre tecnologia de energia solar, que estava disponível em publicações técnicas especializadas. Mas o 5º nível só poderia ser resolvido por alguém que conhecesse detalhes ultra-secretos do projeto Aurora, que nunca foram oficialmente compartilhados. Marcos estava convencido de que havia criado a armadilha perfeita. O traidor seria forçado a escolher entre revelar seu conhecimento privilegiado ou aparecer como incompetente diante dos colegas. Era uma situação psicologicamente impossível de navegar sem se expor. Marcos convocou os 8 suspeitos para uma reunião extraordinária na sala de conferências principal. Apresentou o desafio como um exercício de team building para fortalecer o espírito colaborativo da equipe. Cada pessoa teria 60 minutos para trabalhar individualmente no código, seguido por uma discussão em grupo sobre estratégias e descobertas. Roberto Marques foi o primeiro a tentar. Aproximou-se do código com confiança típica de quem havia gerenciado projetos complexos por mais de 15 anos. Analisou as sequências numéricas, identificou padrões básicos, aplicou algoritmos de descriptografia convencionais. Conseguiu resolver os 2 primeiros níveis em 20 minutos, mas empacou completamente no 3º. Sua frustração era visível quando entregou a tentativa incompleta. Fernanda Luz demonstrou abordagem mais sistemática. Organizou as informações em categorias, criou tabelas de referência cruzada, aplicou métodos de análise quantitativa que usava em relatórios estratégicos. Progrediu além de Roberto, resolvendo o 3º nível, mas encontrou uma barreira intransponível no 4º. Suas anotações mostravam tentativas inteligentes, mas faltava-lhe conhecimento técnico específico.
Diego Fernandes surpreendeu a todos com sua metodologia não convencional. Em vez de atacar o código sequencialmente, procurou por meta-padrões, conexões temáticas entre as diferentes seções, referências culturais escondidas nas sequências aparentemente aleatórias. Conseguiu insights únicos que escaparam aos outros, mas também não conseguiu passar do quarto nível. Um por um, os outros 5 executivos enfrentaram o mesmo destino. Pessoas brilhantes, com décadas de experiência em resolver problemas complexos, todas derrotadas pelo código que Marcos havia criado. A sala ficou pesada com a tensão do fracasso coletivo. Sussurros nervosos substituíram a confiança inicial. Marcos observou cada reação, cada expressão de frustração, procurando por sinais de conhecimento oculto que alguém estivesse escondendo. A frustração coletiva criou uma atmosfera densa na sala de conferências. Marcos observou atentamente cada pessoa, analisando linguagem corporal, procurando por sinais de nervosismo que pudessem indicar conhecimento oculto. Esperava que o traidor demonstrasse ansiedade específica, talvez tentasse direcionar a discussão para áreas que revelassem familiaridade suspeita com informações confidenciais. Roberto começou a suar excessivamente, mas suas tentativas pareciam genuinamente frustradas. Fernanda demonstrava a irritação típica de perfeccionistas diante de problemas insolúveis. Diego mantinha compostura profissional, mas Marcos notou que ele evitava comentários sobre as seções mais complexas do código, como se soubesse que qualquer opinião poderia ser comprometedora. O tempo estabelecido se esgotou sem que ninguém conseguisse sequer se aproximar do 5º nível. Marcos começou a questionar a eficácia de seu plano. Talvez o código fosse realmente impossível demais. Talvez o traidor fosse inteligente demais para cair em uma armadilha tão óbvia. Talvez sua teoria sobre forçar uma revelação através de pressão psicológica fosse fundamentalmente equivocada. A discussão em grupo que se seguiu foi tensa e improdutiva. Cada executivo ofereceu teorias sobre metodologias alternativas, mas ninguém demonstrou conhecimento específico que pudesse indicar acesso a informações privilegiadas. As conversas giravam em círculos, repletas de especulações técnicas que não levavam a lugar nenhum. Marcos se encontrava em uma situação desesperadora. Seu plano elaborado havia falhado completamente. O traidor continuava oculto entre seus executivos de confiança, e o tempo para salvar o projeto Aurora estava se esgotando rapidamente. Foi nesse momento de desespero crescente que o destino decidiu intervir de forma completamente inesperada, trazendo uma solução de uma fonte que ele jamais teria considerado possível. Marcos encerrou a reunião com uma sensação amarga de derrota. 2 horas de esforço intensivo, 8 das mentes mais brilhantes de sua empresa, recursos ilimitados para pesquisa e consulta, e o resultado foi um fracasso completo. O código permanecia não resolvido, o traidor continuava oculto, e sua confiança na própria estratégia estava completamente abalada. Enquanto os executivos saíam da sala de conferências, com expressões de frustração e alívio misturados, Marcos permaneceu sozinho, observando o código projetado na tela gigante. Cada linha representava horas de trabalho meticuloso. Cada sequência havia sido cuidadosamente calibrada para criar a armadilha psicológica perfeita. Mas teoria e prática eram universos diferentes, e seu plano brilhante havia se mostrado inútil na realidade. A pressão externa continuava aumentando. Relatórios de inteligência corporativa indicavam que a Steinberg Corp aceleraria ainda mais o desenvolvimento de produtos competitivos. Investidores começavam a fazer perguntas desconfortáveis sobre vazamentos de segurança. O Conselho Administrativo agendara uma reunião extraordinária para discutir a competência da liderança executiva atual.
Marcos se viu diante de um paradoxo impossível de resolver. Precisava de mais tempo para identificar o traidor, mas cada dia de demora representava mais segredos vazados. Necessitava de métodos mais agressivos de investigação, mas não podia destruir o moral da equipe com suspeitas paranoicas. Queria respostas imediatas, mas o problema era intrinsecamente complexo demais para soluções rápidas. Foi então que Helena entrou na sala de conferências para realizar a limpeza de final de expediente. Marcos mal notou sua presença, perdido em seus pensamentos sombrios sobre estratégias falidas e futuros incertos. Não imaginava que a solução para seu problema mais complexo estava a poucos metros de distância, empurrando um carrinho de limpeza e observando tudo com olhos que realmente enxergavam. Helena observou Marcos da entrada da sala de conferências, notando sua postura derrotada diante da tela que ainda exibia o código não resolvido. Em 5 anos de trabalho silencioso, nunca havia visto o poderoso executivo demonstrar tamanha vulnerabilidade. Sempre o conhecera como um homem de certezas absolutas, decisões rápidas e controle total sobre qualquer situação. Enquanto organizava suas ferramentas de limpeza, Helena inadvertidamente olhou para o código projetado na parede. Algo familiar chamou sua atenção nas sequências numéricas da segunda sessão. Não era familiaridade matemática ou técnica, mas o reconhecimento de padrões que havia observado em conversas fragmentadas durante meses de limpeza noturna. Marcos levantou os olhos e notou sua presença pela primeira vez de forma consciente. Geralmente, funcionários de limpeza eram parte invisível da paisagem corporativa. Mas naquele momento de desespero, qualquer distração era bem-vinda. Helena percebeu que ele a observava e hesitou, sem saber se deveria continuar com seu trabalho ou sair discretamente. Foi então que algo impulsivo e completamente fora do caráter aconteceu. Marcos, movido pela frustração e talvez por uma curiosidade desesperada, decidiu fazer uma pergunta que nunca faria em circunstâncias normais. Não porque esperasse uma resposta útil, mas porque precisava verbalizar sua frustração para alguém que não estava envolvida na política corporativa complexa. "Você consegue fazer algum sentido disso?" perguntou, apontando para o código na tela, com um tom meio irônico, meio desesperado. Helena olhou novamente para as sequências numéricas, depois para Marcos, depois novamente para a tela. Algo em seu cérebro começou a conectar fragmentos de conversas que havia escutado, números que havia visto rabiscados em papéis descartados, referências técnicas que executivos mencionavam durante telefonemas que acreditavam ser privados. O que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica corporativa estabelecida. Marcos, movido por uma mistura de desespero e curiosidade mórbida sobre o próprio fracasso, fez uma proposta que, em qualquer outra circunstância, seria considerada completamente absurda. Ofereceu a Helena a chance de tentar resolver o código que havia derrotado 8 dos melhores especialistas de sua empresa. "Sabe o que é? Vou dar 1 minuto para você tentar", disse Marcos, meio brincando consigo mesmo, meio testando os limites do improvável. "Meus especialistas não conseguiram resolver em 2 horas. Vamos ver se alguém sem formação técnica tem uma perspectiva diferente." Helena ficou paralisada por um momento, processando a situação surreal. Um bilionário estava oferecendo a uma faxineira a chance de resolver um problema que havia estampa de executivos com décadas de experiência. Parte dela queria declinar educadamente e continuar com seu trabalho. Outra parte, porém, estava genuinamente curiosa sobre as conexões que sua mente havia começado a formar. Marcos ajustou o cronômetro em seu relógio, mais por teatralidade que por expectativa real de resultado. Esperava que Helena olhasse confusa para o código por alguns segundos,
balançasse a cabeça em sinal de desistência e então ele pudesse retornar ao seu desespero produtivo sobre estratégias alternativas para identificar o traidor. A atmosfera na sala ficou estranhamente tensa. Marcos se perguntava se estava tendo um colapso nervoso por estar considerando seriamente que uma funcionária de limpeza pudesse resolver algo que as melhores mentes de sua empresa não conseguiram. Helena se questionava se deveria mesmo tentar ou se seria melhor fazer uma saída educada de uma situação claramente fora de seu controle. Mas algo mais forte que o medo ou a lógica social a motivou a aceitar o desafio. Talvez fosse curiosidade pura. Talvez fosse a oportunidade única de provar que observação valia mais que educação formal. A notícia de que Marcos havia desafiado uma faxineira a resolver o código se espalhou pelos corredores executivos como fogo em papel seco. Roberto, que ainda estava no prédio terminando relatórios atrasados, foi o primeiro a saber através da assistente pessoal de Marcos, que havia presenciado parte da conversa através da porta entreaberta. Ele perdeu completamente o juízo, murmurou Roberto para Fernanda, que também decidira trabalhar até tarde para compensar a frustração da reunião fracassada. 2 anos de faculdade de engenharia, 15 anos de experiência em projetos complexos, e ele acha que uma mulher sem formação técnica vai resolver o que eu não consegui? Fernanda balançou a cabeça em descrença, mas havia algo em sua expressão que Roberto não conseguiu interpretar. Uma ansiedade específica que parecia ir além da simples incredulidade sobre a situação absurda. Talvez seja apenas mais uma das estratégias psicológicas dele, comentou, tentando soar casual, mas evitando contato visual direto. Diego, que havia retornado para buscar documentos esquecidos, ouviu fragmentos da conversa e se aproximou para entender melhor a situação. Quando soube do desafio, sua reação foi uma mistura de divertimento e preocupação. Marcos está claramente sob pressão demais. Isso não vai dar em nada, só vai humilhar a mulher e fazer ele parecer ainda mais desesperado. Mas por baixo do descrédito coletivo, algo mais sombrio estava acontecendo. O verdadeiro traidor, oculto entre esses 3 suspeitos, começou a sentir uma ansiedade específica que não conseguia explicar racionalmente. Não havia motivo lógico para temer que uma faxineira pudesse resolver o código. Ainda assim, uma voz interior sussurrava alertas sobre variáveis imprevistas e situações que escapavam ao controle cuidadosamente planejado. Era como se o instinto de sobrevivência estivesse detectando uma ameaça que a mente racional ainda não conseguia compreender completamente. Helena ficou sozinha na sala de conferências com Marcos, o código projetado na parede e 60 segundos para fazer algo que especialistas não conseguiram em 2 horas. A situação era tão surreal que ela precisou de alguns segundos apenas para processar que estava realmente acontecendo. Um bilionário estava aguardando, cronômetro na mão, enquanto ela se preparava para tentar resolver um problema criptográfico complexo. Marcos observou Helena aproximar-se da tela, esperando ver confusão ou intimidação. Em vez disso, notou algo inesperado: concentração profunda e metódica. Ela não estava olhando para o código como um quebra-cabeças matemático impossível, mas como um padrão familiar que precisava ser reconhecido e organizado. Helena começou a falar baixinho consigo mesma, conectando fragmentos de informações que havia coletado durante meses de observação silenciosa. Esse número apareceu na conversa do Roberto na terça passada. Essa sequência estava no papel que a Fernanda fotografou. Esse padrão é similar ao que o Diego mencionou durante aquela ligação estranha. Marcos percebeu que Helena não estava tentando resolver o código através de métodos convencionais de criptografia. Estava usando conhecimento específico sobre comportamentos e conversas que havia observado. Conhecimento que, teoricamente, ela não deveria possuir,
conhecimento que poderia ser extremamente revelador sobre quem tinha acesso a informações que não deveria ter. O cronômetro continuava correndo. Helena mergulhou mais fundo em suas memórias, conectando detalhes aparentemente insignificantes que havia coletado durante anos de invisibilidade social. Números sussurrados em elevadores, referências técnicas mencionadas em telefonemas, padrões de comportamento que mudaram sutilmente nas últimas semanas. Marcos começou a perceber que talvez tivesse subestimado completamente o poder de observação de alguém que era tratada como mobília, mas que, na verdade, prestava atenção a tudo o que acontecia ao seu redor. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor quando Marcos acionou o cronômetro. Helena respirou fundo e começou a organizar mentalmente anos de observações fragmentadas que nunca imaginou que seriam relevantes para algo além de sua curiosidade natural sobre o comportamento humano. 45 segundos, murmurou Marcos, mais para si mesmo que para Helena, ainda incrédulo com a própria decisão de dar essa chance impossível. Helena ignorou completamente a pressão temporal e mergulhou em suas memórias com precisão cirúrgica. Começou a conectar informações aparentemente desconexas que havia coletado durante meses de trabalho silencioso. A sequência 74139 da segunda linha do código havia aparecido rabiscada na mesa de Roberto durante uma ligação tensa 3 semanas antes. Os números 2851 da quarta sessão eram idênticos aos que Fernanda havia fotografado discretamente durante uma reunião sobre cronogramas de produção. 30 segundos, anunciou Marcos, observando Helena com crescente fascinação. Ela não demonstrava nervosismo ou pressa. Em vez disso, mostrava a concentração metódica de alguém que estava organizando peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a fazer sentido. Helena identificou mais conexões. A referência histórica obscura na terceira sessão relacionava-se com um comentário específico que Diego havia feito durante uma conversa telefônica sobre precedentes de Hiroshima, que na época parecera desconectado de qualquer contexto empresarial óbvio. Agora percebia que era uma referência codificada a datas de implementação tecnológica. 15 segundos. A mente de Helena funcionava como um computador orgânico, processando anos de dados aparentemente irrelevantes que subitamente ganharam significado contextual. Não estava resolvendo um código matemático, estava decifrando um mapa de comportamentos humanos que havia observado sem perceber que estava coletando as peças de uma conspiração corporativa complexa. 10 segundos, disse Marcos, genuinamente tenso pela primeira vez desde o início do desafio impossível. Helena teve sua revelação nos últimos 10 segundos, mas não foi através de cálculos matemáticos ou análise criptográfica convencional. Foi um momento de clareza total sobre padrões comportamentais que havia observado durante meses, conectando-se de forma súbita e devastadora. Fernanda Luz, disse Helena com convicção absoluta, interrompendo a contagem regressiva de Marcos. Marcos parou o cronômetro, completamente chocado. Não apenas Helena havia oferecido uma resposta em menos de 60 segundos, mas havia identificado especificamente uma das pessoas com acesso às informações confidenciais. Como você... O que te fez pensar nela? Helena respirou fundo antes de explicar sua dedução. O código não é só matemática, é um mapa de comportamentos. Cada seção corresponde a informações que foram vazadas em momentos específicos. Observei todos os executivos durante meses. A senhora Fernanda é a única que demonstra padrões de nervosismo específicos que coincidem exatamente com os vazamentos mais importantes. Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Helena continuou com precisão cirúrgica. Ela fotografa documentos confidenciais durante reuniões, sempre quando os outros estão distraídos. Recebe ligações estranhas às quartas-feiras, exatamente um dia antes dos vazamentos aparecerem na imprensa.
E nas últimas 3 semanas, começou a evitar contato visual direto com o Senhor durante discussões sobre segurança. A explicação de Helena não era baseada em conhecimento técnico sobre criptografia, mas em anos de observação meticulosa de comportamentos humanos. Ela havia decodificado o código através de inteligência emocional e capacidade de observação que nenhum especialista em segurança corporativa poderia replicar. Marcos ficou em silêncio por longos segundos, processando não apenas a resposta, mas a metodologia completamente inesperada que Helena havia usado. Ela não havia resolvido seu código matemático. Havia lido os segredos escondidos nos comportamentos das pessoas que ele considerava confiáveis. Marcos precisou de vários minutos para processar completamente o que acabara de acontecer. Uma faxineira havia identificado seu traidor corporativo em menos de 1 minuto, usando metodologia que seus melhores especialistas em segurança nunca consideraram. Não através de tecnologia sofisticada ou investigação formal, mas através de observação pura de comportamentos humanos. "Você tem certeza absoluta sobre isso?" perguntou Marcos, ainda lutando contra sua própria incredulidade. Helena assentiu com convicção. "Observei a senhora Fernanda durante anos. Conheço seus padrões normais de comportamento. Nas últimas semanas, ela desenvolveu hábitos específicos que coincidem perfeitamente com os momentos em que informações confidenciais foram comprometidas." Marcos sentiu uma mistura complexa de alívio, admiração e horror. Alívio por finalmente ter identificado a fonte dos vazamentos. Admiração pela capacidade de observação extraordinária de Helena. Horror por descobrir que havia subestimado completamente o poder de percepção de alguém que considerava invisível. "Preciso confrontar ela imediatamente", disse Marcos, já se dirigindo para a porta. "Senhor", Helena o interrompeu suavemente. "A senhora Fernanda ainda está no prédio. Vi ela saindo do elevador quando cheguei aqui para fazer a limpeza. Ela deve estar no escritório dela, provavelmente conversando com os outros executivos sobre o teste de hoje." Marcos parou abruptamente. A ideia de que Fernanda estivesse no prédio naquele momento, possivelmente discutindo com outros suspeitos sobre o código que acabara de ser resolvido de forma impossível, criou uma urgência dramática. Ele havia identificado o traidor, mas ainda precisava confrontá-la e obter evidências concretas de sua traição. A caçada havia terminado, mas a justiça ainda precisava ser executada. E Helena, inadvertidamente, havia se tornado uma peça central nesse confronto final. Marcos e Helena desceram imediatamente para o 39º andar, onde Fernanda mantinha seu escritório executivo. Durante a caminhada tensa pelos corredores silenciosos, Marcos processou as implicações completas da descoberta. Fernanda era vice-presidente de estratégia há 8 anos. Tinha acesso irrestrito aos projetos mais confidenciais. Participava das reuniões de maior sigilo. Sua traição representava não apenas vazamentos financeiros, mas uma violação fundamental da confiança que sustentava toda a estrutura corporativa. Encontraram Fernanda exatamente onde Helena havia previsto, em seu escritório, conversando tensamente com Roberto e Diego sobre os eventos estranhos do dia. A conversa parou abruptamente quando Marcos entrou, seguido por Helena, criando uma atmosfera de tensão palpável. "Fernanda, precisamos conversar", disse Marcos com voz controlada, mas carregada de significado. Fernanda imediatamente percebeu que algo havia mudado dramaticamente. O tom de Marcos era diferente, mais focado, como se ele finalmente soubesse algo específico. Roberto e Diego também captaram a mudança na atmosfera e trocaram olhares nervosos. "O código foi resolvido", anunciou Marcos, observando atentamente as reações de todos os presentes. A reação de Fernanda foi exatamente o que Helena havia antecipado.
Em vez de curiosidade sobre quem havia conseguido resolver o problema impossível, ela demonstrou ansiedade específica, como se soubesse que sua identidade como traidora havia sido descoberta. Roberto e Diego reagiram com genuína surpresa e curiosidade. Quem conseguiu resolver? Perguntou Roberto. Um dos consultores externos? Marcos olhou diretamente para Fernanda antes de responder. Helena resolveu em menos de 1 minuto, identificando exatamente quem tinha acesso às informações necessárias para decifrá-lo. O silêncio que se seguiu foi devastador. Fernanda empalideceu visivelmente, enquanto Roberto e Diego olharam confusos entre Marcos, Helena e sua colega executiva. Fernanda Luz, você está demitida por traição corporativa e violação de acordos de confidencialidade, declarou Marcos com voz firme, quebrando o silêncio tenso que havia tomado conta do escritório. A reação de Fernanda confirmou todas as suspeitas. Em vez de indignação ou negação veemente, ela demonstrou o cansaço de alguém que sabia que sua farsa havia terminado. Roberto e Diego ficaram chocados, olhando entre Marcos, Helena e Fernanda com expressões de total incredulidade. Como você descobriu? Perguntou Fernanda, sua voz quase um sussurro, já admitindo implicitamente sua culpa. Helena deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Observei você durante meses. Fotografava documentos confidenciais durante reuniões, sempre quando os outros estavam consultando planilhas. Recebia ligações específicas às quartas-feiras, um dia antes dos vazamentos aparecerem na imprensa. E nas últimas 3 semanas, mudou completamente seu comportamento durante discussões sobre segurança. Fernanda fechou os olhos derrotada. Você não entende a pressão financeira que eu estava enfrentando. O divórcio, as dívidas, a pensão para meus filhos. A Steinberg Corp ofereceu quantias que eu nunca sonhei em ganhar apenas por informações que eles conseguiriam de outras formas eventualmente. Marcos sentiu uma mistura de raiva e decepção. 8 anos de confiança, Fernanda. 8 anos construindo essa empresa juntos. E você vendeu tudo por dinheiro. Roberto e Diego continuavam em silêncio, processando a descoberta de que uma colega próxima havia traído a confiança coletiva durante meses. A atmosfera no escritório era de choque absoluto e traição pessoal. Helena observou tudo em silêncio, percebendo que sua capacidade de observação havia não apenas resolvido o problema de Marcos, mas também destruído a carreira e reputação de uma pessoa que considerava respeitável. A vitória tinha um gosto amargo que ela não havia antecipado. Fernanda se deixou cair na cadeira executiva que ocupara durante 8 anos. A máscara de executiva bem-sucedida finalmente removida para revelar uma mulher exausta pela pressão de manter uma mentira complexa durante meses. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela começava a contar a verdade completa sobre sua traição sistemática. Começou há 6 meses, quando meu advogado de divórcio me disse que eu poderia perder a casa e a guarda das crianças se não conseguisse quitar as dívidas rapidamente, confessou Fernanda, evitando olhar diretamente para Marcos. A Steinberg Corp me procurou através de um headhunter que se apresentou como recrutador de talentos executivos. Marcos ouviu em silêncio, processando cada palavra como evidência de uma traição que ia muito além do que havia imaginado. Roberto e Diego permaneceram chocados, percebendo como haviam sido enganados por uma colega que consideravam íntegra. No início eram apenas informações gerais sobre estratégias de mercado, continuou Fernanda. Nada que pudesse comprometer projetos específicos, mas eles foram aumentando gradualmente os valores oferecidos e as informações solicitadas. Quando percebi o que estava fazendo, já havia ido longe demais para voltar atrás. Helena observou a confissão com sentimentos complexos. Por um lado, sentia satisfação por ter ajudado Marcos a resolver um problema que o atormentava há meses. Por outro, via uma mulher destruída por pressões financeiras e decisões desesperadas,
e isso despertava uma empatia inesperada. "Quantas informações você vendeu?" perguntou Marcos com voz controlada, mas carregada de raiva contida. "Praticamente tudo sobre o projeto Aurora", admitiu Fernanda, as palavras saindo como confissão final de crimes que não podiam mais ser escondidos. Cronogramas de desenvolvimento, especificações técnicas, estratégias de lançamento, valores de investimento, até mesmo detalhes sobre parcerias governamentais que ainda estavam sendo negociadas. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O projeto Aurora representava 5 anos de trabalho intensivo e quase $1 bilhão em investimentos. Saber que todos esses esforços haviam sido comprometidos por alguém em quem confiava plenamente era devastador em níveis pessoais e profissionais. "Eles sabiam exatamente o que perguntar", continuou Fernanda. "Detalhes específicos que só alguém com acesso total aos arquivos confidenciais poderia fornecer. E pagavam valores que representavam anos do meu salário por informações que eu conseguia em poucos minutos." Roberto quebrou seu silêncio chocado. "Fernanda, você tinha acesso aos nossos sistemas de segurança. Poderia ter pedido ajuda, um empréstimo, qualquer coisa. Por que escolheu trair 8 anos de trabalho conjunto?" Fernanda finalmente levantou os olhos, mostrando um rosto marcado pelo cansaço emocional. "Porque vocês nunca entenderiam a pressão de ser mãe solteira com dívidas que cresciam mais rápido que minha capacidade de pagamento. Porque neste mundo corporativo, admitir problemas financeiros é sinônimo de fraqueza profissional." Diego balançou a cabeça em descrença. "Você comprometeu o futuro de centenas de funcionários por problemas pessoais que poderia ter resolvido de outras formas." A confrontação estava se tornando cada vez mais tensa e pessoal. Helena decidiu esclarecer exatamente como havia conseguido identificar Fernanda através de observações que passaram despercebidas por todos os sistemas de segurança sofisticados da empresa. Sua explicação revelou não apenas a metodologia de descoberta, mas também a extensão impressionante de sua capacidade de observação. "Notei que a senhora Fernanda mudou seu comportamento há exatamente 6 meses", explicou Helena, direcionando-se principalmente a Marcos. "Antes, ela era pontual e previsível. Chegava sempre às 8, almoçava no mesmo horário, saía consistentemente às 6 da tarde. Depois, começou a ter variações específicas." Marcos ouviu com fascínio crescente enquanto Helena detalhava anos de observações que ele jamais teria considerado relevantes. Ela passou a receber ligações às quartas-feiras, sempre entre 9 e 10 da manhã. Caminhava até o corredor isolado perto dos elevadores de serviço para atender. Falava baixo, mas mencionava sempre datas e números. Fernanda confirmou com um aceno de cabeça derrotado. "Era meu contato na Steinberg. Reuniões semanais para transmitir informações e receber instruções sobre quais detalhes eles precisavam na semana seguinte." "E as fotografias?" perguntou Marcos. Helena continuou. "Durante reuniões importantes, quando os outros consultavam documentos ou discutiam detalhes técnicos, ela posicionava o celular de forma específica e clicava rapidamente. Sempre guardava o aparelho imediatamente depois, como se nada tivesse acontecido." A precisão das observações de Helena estava se revelando mais impressionante que qualquer sistema de vigilância tecnológica que Marcos poderia ter instalado. Marcos finalmente compreendeu por completo como Helena havia conseguido resolver seu código impossível e identificar o traidor de forma tão precisa. Não havia sido através de conhecimento técnico ou habilidades criptográficas, mas através de algo muito mais poderoso: a capacidade de observar e conectar comportamentos humanos de forma que pessoas com poder raramente conseguem fazer. "Você observou todos nós durante anos", disse Marcos, com uma mistura de admiração e desconforto.
Sabia nossos hábitos, nossos padrões, nossas mudanças de comportamento. Helena assentiu. Quando você é invisível para as pessoas, elas agem como se você não existisse. Conversam abertamente sobre assuntos confidenciais, demonstram emoções que normalmente esconderiam, revelam aspectos de personalidade que prefeririam manter privados. Roberto se dirigiu a Helena com curiosidade genuína. Por que nunca disse nada antes? Se você suspeitava de vazamentos há meses, por que não alertou o Marcos? Helena hesitou antes de responder. Porque não era meu lugar questionar executivos sobre comportamentos que poderiam ter explicações perfeitamente legítimas. E porque ninguém acreditaria em suspeitas de uma faxineira sobre uma vice-presidente respeitada. A ironia da situação era evidente para todos na sala. Helena possuía informações que poderiam ter salvo milhões de dólares e meses de prejuízos. Mas sua posição social a impedia de compartilhar essas observações até ser especificamente desafiada. Fernanda olhou para Helena com uma expressão complexa, misturando respeito e amargura por ter sido desmascarada por alguém que sempre considerara invisível e irrelevante. Marcos não perdeu tempo com contemplações sobre segundas chances ou considerações sentimentais. A traição de Fernanda havia custado à empresa milhões de dólares, comprometido anos de trabalho e colocado em risco o futuro de centenas de funcionários. As consequências precisavam ser imediatas e definitivas. Fernanda, você tem 5 minutos para recolher seus pertences pessoais, declarou Marcos com voz firme. A segurança corporativa será acionada para acompanhar sua saída. Todos os seus acessos aos sistemas da empresa já foram bloqueados. Fernanda não protestou. Sabia que havia chegado ao fim de uma farsa insustentável e que Marcos estava sendo até generoso ao não envolver imediatamente a polícia corporativa. Levantou-se da cadeira executiva pela última vez e começou a recolher fotografias pessoais e alguns objetos de valor sentimental. Roberto e Diego observaram em silêncio, ainda processando a descoberta de que uma colega próxima havia traído a confiança coletiva durante meses. A atmosfera no escritório estava carregada de tensão e tristeza pelo fim de relacionamentos profissionais que pareciam sólidos. Marcos já estava mentalmente calculando os danos e planejando estratégias para minimizar o impacto dos vazamentos nos cronogramas do projeto Aurora. Havia trabalho imenso pela frente para reparar os prejuízos causados por meses de espionagem corporativa sistemática. As consequências da traição de Fernanda se estendiam muito além de sua demissão imediata. Marcos explicou a Roberto e Diego que precisaria reestruturar completamente os protocolos de segurança da empresa, implementar sistemas de monitoramento mais rigorosos e revisar todos os projetos que haviam sido comprometidos pelos vazamentos. O departamento jurídico entrará com ações por quebra de confidencialidade e espionagem corporativa, informou Marcos. Os danos financeiros que ela causou podem chegar a 200 milhões de dólares quando consideramos a vantagem competitiva perdida para a Steinberg Corp. Fernanda parou de recolher seus pertences ao ouvir o valor. Pela primeira vez desde o início da confissão, demonstrou real pânico sobre as consequências legais de suas ações. 200 milhões em danos representavam uma dívida que nunca conseguiria pagar, mesmo vendendo tudo que possuía. Roberto quebrou o silêncio tenso. Fernanda, você entende que isso pode significar prisão por espionagem corporativa? Fernanda assentiu com lágrimas nos olhos. Eu sabia dos riscos quando comecei. Pensei que conseguiria parar antes que as coisas chegassem a esse ponto. Mas a Steinberg sempre pedia mais informações em troca de valores maiores. Helena observou a destruição completa de uma carreira executiva e vida pessoal, sentindo-se dividida entre satisfação por ter ajudado Marcos e tristeza pela tragédia humana que estava presenciando.
Marcos se voltou para Helena com uma expressão que misturava gratidão profunda e admiração genuína. Durante 5 anos, havia visto Helena como parte invisível da paisagem corporativa. Agora percebia que ela possuía habilidades de observação e análise que seus melhores consultores de segurança não conseguiriam replicar. Helena, você salvou esta empresa de prejuízos incalculáveis, disse Marcos, estendendo a mão para cumprimentá-la formalmente. Sua capacidade de observação e análise comportamental é extraordinária. Helena aceitou o cumprimento com modéstia característica, ainda processando a surreal transformação de sua posição na empresa. Em menos de 2 horas, havia passado de funcionária invisível para a heroína corporativa, que resolveu o problema mais complexo que Marcos enfrentara em sua carreira. Quero oferecer a você uma posição no Departamento de Segurança Corporativa, continuou Marcos. Suas habilidades são únicas e extremamente valiosas. Salary inicial de R$ 15.000 mensais, com benefícios executivos completos. Roberto e Diego observaram a oferta com aprovação. Ambos reconheciam que Helena havia demonstrado capacidades que transcendiam qualquer formação acadêmica formal. Sua inteligência emocional e observacional era um talento natural que não podia ser ensinado em universidades. Helena ficou em silêncio por longos segundos, absorvendo uma oportunidade que mudaria completamente sua vida e a de sua família. A transformação na vida de Helena aconteceu de forma tão rápida que ela precisou de tempo para processar completamente a mudança. De faxineira noturna, com salário mínimo para consultora de segurança corporativa com salário executivo, representava uma ascensão social que parecia impossível poucas horas antes. Aceito a oferta, Sr. Marcos, respondeu Helena, após considerar cuidadosamente as implicações. Mas gostaria de continuar trabalhando no turno noturno, pelo menos inicialmente. É quando observo mais comportamentos genuínos das pessoas. Marcos sorriu pela primeira vez desde o início da crise. A solicitação de Helena demonstrava que ela compreendia perfeitamente o valor de sua invisibilidade social como ferramenta de trabalho. Não queria perder a capacidade de observação que a tornara tão eficaz. Combinado. Você será nossa consultora especial para análise comportamental e segurança discreta, concordou Marcos. Reportará diretamente a mim sobre qualquer padrão suspeito que observar. E Fernanda terminou de recolher seus pertences pessoais e se dirigiu para a porta, interrompida por Helena, que se aproximou discretamente. Senhora Fernanda, espero que consiga resolver seus problemas pessoais, disse com sinceridade genuína. Fernanda olhou para Helena com uma mistura de gratidão e ironia amarga, reconhecendo a generosidade de alguém que havia causado sua queda profissional. A história de Helena e Marcos revelou verdades fundamentais sobre poder, percepção e o valor de observar além das aparências superficiais. Durante anos, Marcos havia investido milhões em sistemas de segurança sofisticados, consultores especializados e tecnologia de ponta para proteger sua empresa. Mas a solução para seu problema mais crítico veio de uma fonte que ele jamais considerara relevante, uma funcionária que todos tratavam como invisível. A lição mais poderosa desta história é sobre como nossa posição social pode nos cegar para fontes valiosas de conhecimento e insight. Marcos, como muitos executivos poderosos, havia desenvolvido a tendência de valorizar informações apenas quando vinham de fontes que considerava credíveis por status ou formação acadêmica. Helena possuía informações cruciais durante meses, mas sua posição social a impedia de compartilhá-las até ser especificamente desafiada. Esta dinâmica se repete constantemente em organizações de todos os tamanhos. Funcionários de níveis operacionais frequentemente possuem conhecimentos práticos e observações comportamentais que poderiam resolver problemas complexos enfrentados pela liderança.
mas barreiras hierárquicas e preconceitos sociais impedem que essas informações fluam efetivamente para cima na estrutura organizacional. Helena demonstrou que inteligência emocional e capacidade de observação podem ser mais valiosas que formação técnica formal para resolver certos tipos de problemas. Sua habilidade de ler comportamentos humanos, desenvolvida por necessidade durante uma vida de desafios socioeconômicos, se mostrou superior aos métodos convencionais de investigação corporativa. A invisibilidade social, que inicialmente parecia uma desvantagem, se transformou na maior vantagem de Helena. Pessoas poderosas relaxavam suas defesas ao redor dela, revelando aspectos de personalidade e comportamento que escondiam cuidadosamente de colegas de mesmo nível hierárquico. Esta dinâmica criou um fluxo de informações privilegiadas que sistemas formais de segurança nunca conseguiriam detectar. A capacidade de Helena de resolver o código impossível em 10 segundos ilustra um princípio fundamental sobre diferentes tipos de inteligência e como problemas complexos às vezes exigem perspectivas não convencionais. Enquanto especialistas abordaram o desafio através de métodos técnicos tradicionais, Helena aplicou inteligência contextual baseada em observação comportamental, acumulada durante anos. Esta história revela como organizações podem estar perdendo talentos excepcionais por focarem excessivamente em credenciais formais em detrimento de habilidades práticas demonstradas. Helena trabalhou na empresa por 5 anos, demonstrando diariamente sua capacidade de observação, confiabilidade e inteligência prática. Mas nunca teve oportunidade de aplicar essas habilidades em contextos que revelassem seu verdadeiro potencial. O reconhecimento tardio de Marcos sobre o valor das observações de Helena mostra como líderes podem expandir significativamente sua capacidade de resolver problemas, ao criar canais efetivos de comunicação com funcionários de todos os níveis hierárquicos. Informações valiosas frequentemente existem dentro da organização, mas ficam represadas por barreiras culturais e estruturais. A transformação de Helena de faxineira para consultora de segurança corporativa demonstra que mobilidade social e profissional são possíveis quando talentos genuínos são reconhecidos e valorizados. Sua decisão de manter o horário noturno revela sabedoria estratégica sobre como preservar as condições que tornaram sua observação tão eficaz. Finalmente, a história ilustra que problemas aparentemente impossíveis às vezes têm soluções surpreendentemente simples quando abordados da perspectiva correta. O código que derrotou especialistas durante horas foi resolvido em segundos por alguém que possuía o contexto comportamental necessário para decifrá-lo. Esta lição se aplica a inúmeras situações onde persistir em abordagens convencionais impede a descoberta de soluções inovadoras. 6 meses depois do confronto que mudou tudo, a Hildebrand Industries implementou o que Marcos chamou de Protocolo Helena, um sistema revolucionário que reconhecia e valorizava insights de funcionários de todos os níveis hierárquicos. A empresa criou canais formais de comunicação que permitiam a qualquer colaborador compartilhar observações sobre segurança, eficiência e comportamentos organizacionais. Helena se tornou consultora especializada em análise comportamental, desenvolvendo metodologias únicas que combinavam observação humana com tecnologia de segurança. Sua abordagem foi estudada por universidades e adotada por empresas multinacionais, que reconheceram o valor da inteligência emocional aplicada à segurança corporativa. O que começou como invisibilidade social se transformou em uma nova disciplina profissional. O projeto Aurora foi relançado com medidas de segurança revolucionárias e se tornou o maior sucesso comercial da história da empresa.
Os prejuízos iniciais, causados pelos vazamentos, foram não apenas recuperados, mas transformados em vantagem competitiva, quando Marcos decidiu ser transparente sobre como havia descoberto e resolvido o problema de espionagem corporativa. A história se espalhou pelo mundo corporativo como lenda inspiradora sobre reconhecimento de talentos ocultos e valor da diversidade de perspectivas. Helena foi convidada para palestras internacionais sobre segurança comportamental, sempre enfatizando que sua capacidade de observação nasceu da necessidade de sobrevivência e foi aprimorada pela experiência de ser socialmente invisível. Fernanda cumpriu 2 anos de prisão por espionagem corporativa, mas recebeu apoio psicológico e financeiro de um fundo criado pela própria Helena para ajudar funcionários em dificuldades pessoais. A generosidade de Helena transformou até mesmo a tragédia de Fernanda em exemplo de segunda chance e redenção humana. Marcos aprendeu que o poder verdadeiro não está em controlar informações, mas em criar ambientes onde talentos genuínos podem emergir independentemente de origem social ou formação acadêmica. A história de Helena nos ensina que as soluções mais poderosas frequentemente vêm das fontes mais inesperadas. Um bilionário com recursos ilimitados foi derrotado por um problema que uma faxineira resolveu em 10 segundos, não por magia ou sorte, mas por anos de observação cuidadosa do comportamento humano. Hoje, quando visitamos qualquer grande empresa, vale a pena lembrar que as pessoas que consideramos invisíveis podem possuir conhecimentos que nunca imaginamos. O segurança noturno que cumprimenta todos pelo nome, a faxineira que nota quando alguém está trabalhando até muito tarde, o técnico de manutenção que conhece cada canto do prédio, todos eles veem coisas que executivos em salas de reunião nunca percebem. Helena transformou sua invisibilidade em superpoder, provando que inteligência emocional pode ser mais valiosa que qualquer diploma ou cargo executivo. Marcos aprendeu que verdadeiro poder está em reconhecer e valorizar talentos onde quer que eles existam. A próxima vez que você subestimar alguém por sua posição social ou aparência, lembre-se desta história. A pessoa que você considera irrelevante pode estar observando, aprendendo e guardando exatamente o conhecimento que você mais precisa para resolver seus problemas mais complexos. Essa história me lembrou de quantas pessoas extraordinárias encontramos todos os dias, mas que passam despercebidas porque estamos focados demais em aparências e títulos. Aposto que vocês também têm histórias de pessoas que surpreenderam completamente suas expectativas. O mundo precisa de mais gente disposta a enxergar além das primeiras impressões.